Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Mateus 20, encontraram? Primeiro versículo, a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola, vamos refletir e vamos pensar um pouco sobre justiça e injustiça. Nossa maneira de fazer justiça, a forma como pensamos justiça. Eu, sexta-feira, realizei um casamento e falei para esse casal que muitos dos casamentos eles entram em momentos de dificuldade porque o ego começa a falar mais forte e eles começam a comparar justiça e injustiça e dizendo: Pô, ele não foi justo comigo, não tratou daquela maneira como eu merecia. E essa parábola, ela vem chamar e alertar a nossa atenção. No fundo, nós nos colocamos no lugar desses que se acham injustiçados. A gente lê essa parábola e se coloca como esses que trabalharam o dia inteiro e receberam a mesma coisa daqueles que pelo seu trabalho trabalharam 1 hora e receberam a mesma coisa. Por isso 4 palavras são fundamentais em todos esses versículos. 4 palavras, elas transitam durante esses 16 versículos. Palavras como justiça, palavras como vítima, palavra como padrão e mérito. Essas são as palavras da parábola. Justiça, sentimento de vítima, vitimização, ser vítima, padrão e mérito. Nós pensamos assim. Os sindicatos trabalhistas, se fizerem a leitura desse texto, eles vão sair em passeata, em coro, dizendo que Jesus é um cara muito injusto. Vão levantar a bandeira e vão falar mal de Jesus porque ele propõe um estilo de trabalho que não valoriza o trabalhador, que não valoriza aquele que trabalha mais tempo. Eles trabalharam muito, trabalharam por muitas horas e receberam a mesma coisa.
A parábola quer falar da lógica do reino de Deus, que é diferente da nossa. Trabalharam no sol, trabalharam muito mais do que os outros, deveriam no mínimo ter salários diferentes. Essa é a nossa concepção. Na hora de pagar a gente faz conta. Trabalharam muito mais, trabalharam ao sol, trabalharam o dia inteiro, deveriam receber no mínimo mais. Jesus não conta essa história a ermo, Jesus não conta essa história ao acaso. Não, ele queria apresentar o sentido do reino de Deus para os seus discípulos, e o sentido desse reino deve estar em nosso meio, o sentido desse reino deve estar na igreja. Nós estamos participando do reino de Deus e precisamos ter as estruturas do reino de Deus, como elas funcionam, como é a maneira de Deus fazer justiça. Jesus quer superar essa mentalidade de pagamento pelo trabalho que foi feito. Jesus quer transpor esse conceito de que trabalhou 8 horas, merece esse salário, trabalhou por 1 hora, merece um salário diferente. Sabe por quê? Porque ele quer superar? Porque Deus não é contador. Deus não fica fazendo contabilidade. Fulano foi mais na igreja do que o outro, então vou abençoar mais. Fulano orou mais do que o outro, então vou abençoar mais. Fez mais jejum. Que bom que você orou mais, que você fez mais jejum, que você veio mais à igreja. Tudo isso é muito bom, faz bem para você, no seu relacionamento com Deus. Mas Deus não está aqui olhando para a terra, fazendo contabilidade no livro caixa, com o meu nome, com o seu nome. Não, a graça de Deus está sobre todos, e todos recebem o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo valor. É nessa hora que entra a primeira palavra. A palavra é justiça. Justiça nos cálculos. Deus não faz cálculos. Deus não fica com as suas anotações. Não. Porque ele olha para a terra, ele vê o Sérgio, vê a Maria, vê as pessoas da mesma maneira. Deus não faz cálculos. Livre-se de fazer cálculos no seu relacionamento com as pessoas. Livre-se de ficar apontando quem é que esteve mais perto ou mais distante. Livre-se disso. Porque Deus não nos retribui conforme o nosso merecimento, mas é graça, é favor imerecido, e por isso Deus faz por amor a todos nós. E Ele retribui muito mais, além do bem ou do mal daquilo que nós fizemos. Ele retribui, não é conforme o nosso merecimento, mas é conforme a sua bondade. E a bondade de Deus é olhar e ver a todos os homens e mulheres da mesma maneira, brancos ou negros, índios. Deus olha com o mesmo cuidado e com o mesmo amor, e não leva em conta merecimento. Verso 13. Amigo, eu não te faço injustiça, amigo. Deus é justo, minha irmã. Deus é justo com você. Deus é justo com a sua história. A gente precisa parar de culpar Deus pelas cabeçadas e pelas opções que nós mesmos fizemos. Precisamos de parar de culpar o Senhor e achar que nossa dor, a nossa luta, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento é fruto de uma cobrança de Deus, como se Deus estivesse aqui pedindo conta, como se Deus estivesse cobrando uma fatura, e Deus não faz isso. Quem trabalha nesses moldes de pedir conta são os deuses do paganismo. O Deus anunciado por Jesus não está cobrando fatura, não está cobrando conta de ninguém. Sofrimento não é porque é algo que você fez e desagradou a Deus. Crer num Deus assim, que instrumentaliza as coisas para Ele ser exaltado, é desesperador. Porque nós nunca vamos saciar a sede desse Deus. E aí a igreja cria, provoca, joga culpa sobre as pessoas. O discurso é sempre de que está sofrendo é porque é fruto do seu merecimento, alguma coisa que você fez, e Deus não
cobra. Deus não está aqui promovendo maldades e sofrimentos para ser exaltado e reconhecido. Não. Pelo contrário, quando você sofre, Ele sofre do seu lado. Fui visitar o hospital essa semana e uma mãe, eu falei assim: Deus está deitado com você aqui. Por que não me tira dessa situação? Jó viveu as suas perguntas, mas ele começou a entender Deus quando ele tirou os olhos das perguntas e passou a olhar para a grandeza de Deus. Te conhecer de ouvir, hoje eu estou te vendo. Então Deus não está fazendo isso. Deus não está cobrando nada de nós. As concepções do Senhor são diferentes da nossa. Deus é bondade, Deus é amor. Tudo é relativo, mas o amor de Deus não é. Ele subverte todas as outras coisas em prol do amor que Ele tem por você, pela sua casa, pelos seus filhos. Se precisar rejeitar o texto bíblico, a Torá Santa, por causa do amor, Ele faz. Como uma mulher de vida agitada, que deveria ser apedrejada, Jesus fez isso. Senhor, a lei manda apedrejar. Se não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não importa a lei, o que importa é a vida e o amor de Deus por todas as pessoas. Mas nós damos as nossas cabeçadas, nós temos as nossas opções, nós temos a nossa capacidade de decidir, e depois dá errado e a gente quer culpar ao Senhor. E aí fica fácil, principalmente para quem dirige e quem fala em nome de Deus. Porque se você não foi abençoado, é porque você deu pouco. Aí você deu tudo. Não foi abençoado, sabe por quê? Porque você deu com a fé insignificante. Deus não está fazendo cálculos. Deus não está fazendo conta. Deus é amor. Deus é generosidade, é cordialidade. E nós temos o nosso jeito de fazer justiça. Quem já ouviu a seguinte pérola? Eu falo assim porque eu sou justo. Costumam ser os mais injustos. Eu falo assim desse jeito porque eu tenho direito. Estou lá naquela igreja há muitos anos, eu tenho direito, tenho meu lugar, minha foto está no corredor. São os mais tortos, normalmente. Paulo escrevendo a Coríntios diz o seguinte: aqui uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, e tem aqueles que falam que é de Cristo. Os que falavam participar, os que anunciavam ser de Cristo, eram os mais hipócritas na igreja de Corinto. Porque um grupo falava assim: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí o outro, terceiro grupo: somos de Jesus. E assim também hoje: ah, eu sou da igreja tal. Aí o outro: não, eu sou da igreja tal. Aí o terceiro fala assim: não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus. Lá em Coríntios, os mais distantes de Jesus eram esses que falavam que eram de Jesus. Eram os que causavam mais problemas para Paulo. Porque eu falo assim porque eu sou justo. Eu falo porque eu tenho direito. Não importa que você se ache justo. Pergunte a você mesmo se estás praticando justiça conforme a vontade de Deus. Se está executando justiça conforme os desígnios do Senhor. O nosso jeito de fazer justiça, ele é facilmente, rapidamente transformado em injustiça. Em nome da justiça, a igreja jogou muita gente na fogueira. Por causa da justiça, a igreja botou muita gente para fora, que não querem mais ouvir a voz de Deus, por causa de uma justiça
doutrinária, torta, equivocada, porque se distanciaram do amor, porque criaram mecanismos para sufocar as pessoas e não deixarem chegar às suas próprias decisões, às suas próprias convicções. Para nós, justiça é igual compensação. Eu faço para depois ser compensado de alguma maneira. Justiça nos moldes humanos tem essa característica: vou ser justo, porque quem sabe amanhã não vou encontrar com essa pessoa e serei compensado. E fazer o acerto de contas, e ser compensado por aquilo que eu fiz há muitos anos atrás por você, e ser remunerado. A justiça de Deus faz, sem esperar barganhas, faz porque é justo, faz porque precisa ser feito. Pare de ficar exigindo justiça para depois ser compensado por Deus. Pare de ficar sendo justo aos seus critérios para depois ser compensado pela família. Pare de ficar fazendo compensação das coisas na balança. Quem é que foi melhor com você? Quem foi pior? Lembre-se, as compensações que você dá aos outros, você às vezes não faz pelos outros. Você faz por você mesmo. E isso não é justiça. Não faz pelos outros, faz por você. Faz para benefício próprio. Jesus está alertando, irmãs, os discípulos. Serve para nós. Se às vezes não fazemos justiça, não por causa do próximo, mas por causa da minha vida. Por causa de perspectivas que eu tenho, de projetos que eu tenho. Sabe para quê? Para depois jogar na cara, para depois se aborrecer. Isso não é justiça. Não. Faça pelo bem da família, faça pelo bem da igreja, faça pelo bem do reino de Deus, faça pelo bem da sua vida. Porque você cresceu, você desenvolveu o relacionamento com Deus. Como é esse exemplo da parábola, é a indignação do homem. Como pode o Senhor tratar desse jeito? Como pode eu trabalhar o dia inteiro, o Senhor me pagar 1 denário, e a este que trabalhou 1 hora, o Senhor pagar a mesma coisa? Sabe por quê? Porque não nos preocupamos com o que ganhamos ou não ganhamos. Nós estamos preocupados com o que o outro está ganhando. Nós estamos preocupados com o que o outro está conseguindo, os seus objetivos. Não estamos preocupados com o denário que nós temos. Nós estamos de olho no denário do irmão. E assim a gente vive. No interior, quando se compra um carro zero, gosta de dar uma volta na praça para todo mundo ver, né? Carrão. E aí, eu lembro que tinha um amigo que sempre com um carro novo, né? E falava assim, ele está comprando esses carros para as mulheres verem, né? Aí o meu pai comentou, para a mulher ver nada, o homem faz isso para outro homem ver. Que a gente está preocupado com o outro. Estou preocupado com quanto eu ganho, quero saber quanto que o outro ganha. Trabalha onde? Quanto ganha? Quer se sensibilizar com a pessoa, talvez? Quer orar por ela? Não. Que a gente gosta de comparar o meu denário com o seu denário. E aí perguntar se Deus está sendo justo. Poxa, Senhor, eu trabalho muito mais. Para que você seja mais feliz no seu trabalho, olhe para o que você faz. Para você ser mais feliz no seu trabalho, olhe para o seu contra-cheque. Para você ser mais feliz no seu trabalho, olhe para o seu denário. Para você ser mais feliz, olhe para as coisas que Deus te deu. Porque enquanto nós ficamos olhando para as coisas que os outros têm,
nós ficamos entristecidos e não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado, e não potencializamos e não corremos atrás para buscar, para ter mais objetivos, para ter ambições saudáveis, porque isso é bom, mas sem querer se envolver com o denário do outro. Pouco importa, eu quero a felicidade, eu quero que ele cresça. Olhe para o que você tem, olhe para o seu salário, olhe para a sua família, olhe para a sua casa. Isso aqui acontece, esse texto vem para algo que aconteceu essa semana comigo. Esta semana. Ontem até chorei um pouco lembrando disso. Estou muito chorão ultimamente. A minha filha tem um amigo que o avô que leva no colégio e que pega. E eu acho tão bonito, porque os dois sentam ali no banquinho do colégio e ficam conversando, o avô e o neto. Altos papos, e a Maria falou assim, eles são muito amigos. E achei, poxa, que coisa gostosa, isso deve ser a maior grandeza da vida, deve ser essa. Isso deve ser muito bom. Poder levar, poder buscar, poder conversar, querer estar presente. E eu essa semana me dei conta que meu avô materno fazia isso. Enquanto eu ficava olhando para a felicidade do menino, ela até me ajudou, que eu descobri que eu tive essa felicidade. Não era sempre, porque eu morava em outra cidade. Mas meu avô, sempre tinha oportunidade, me levava. Falei com a minha mãe, eu me lembro dele lá no portão do colégio, esperando a gente sair. Ele era grandão, porque meu avô pegava 2 latas de leite de 50 litros com a mão, assim, ó, forte, grandão, vermelhinho, alemão. E ele ficava na porta, era o maior, me esperando. E eu falei, puxa, enquanto eu ficava olhando para a felicidade do menino com o avô, eu tive isso. Eu vivi isso. Olha para a sua casa, não para os outros. Mas os outros devem servir assim, de reflexão, de levar em consideração que você também participou disso. Algumas vezes nós não valorizamos. Olha, 30 anos depois vou me dar conta disso, e mandei até a mensagem à minha mãe, desculpa por ser um filho muito mau, muito ausente. 30 anos depois. Pare de se sentir injustiçado pelas pessoas, pare de se sentir injustiçado com as pessoas, com os amigos, e não passe isso para os seus filhos, não passe isso para as pessoas que estão ao seu redor, não passe isso para as pessoas que compartilham da sua vida. Pare de se sentir perseguido, isso não é saudável. Esse jovem, esse trabalhador está se sentindo perseguido. O Senhor não está pagando a mesma coisa. O Senhor é injusto. E o sentimento de perseguição é nefasto para você, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que compartilham a sua vida, porque gera, sabe o quê? Sentimento de perseguição. Ele gera em nós uma certeza no nosso peito, que conhece muito bem o caminho do coração, de ser vítima. Vitimização. Mateus 20, 12. Nós suportamos a fadiga por sua causa. Nós suportamos o calor do dia inteiro, no calor. Trabalhamos o dia inteiro, você faz isso. Vai me dar 1 denário. Daquele exemplo, ninguém me ajuda, não me dão oportunidade, só fazem isso comigo porque eu sou mais pobre, mais feio, sou o menor, minha família é menor, porque eu moro longe. Por isso que fala dessa maneira comigo. Não carregue isso para a sua vida. Não viva dessa maneira. Por que os trabalhadores da parábola não foram procurar um outro emprego? Por quê? Por que não foram? Por que transferir o problema para o Senhor chamando de injusto? A gente faz isso. A gente não encara as nossas verdades, a gente gosta de transferir o problema. O Senhor paga muito mal, vou procurar outro trabalho. Não, o Senhor é quem é injusto. A gente faz
constantemente. Em vez de assumir o que foi feito, e quem é vítima usa a dificuldade como bode expiatório para sua acomodação, para o seu sofrimento, e fica valorizando ser vítima. O Senhor é que é injusto, você é que não me tratou bem, você que não valorizou o meu trabalho. E aí transforma e faz a vida e gera na vida uma lista de reclamações que para qualquer assunto e qualquer fala ela tem algo para reclamar e falar mal e transferir o problema para alguém. E esse rapaz da parábola está fazendo isso. Sabe por quê? Porque transferir o problema e fazer uma lista de reclamações é uma opção mais cômoda para fazer do que fazer alguma coisa para solucionar o problema, para resolver a situação. Então nós fazemos essa opção mais tranquila, de reclamar e botar a culpa nos outros. E aí fica egoísta, ressentido, amargurado, impassível, insensível. Às vezes a gente precisa de passar dificuldades na vida. Francisco Otaviano que dizia: quem passou pela vida e não sentiu o frio da desgraça, não viveu, passou pela vida. Porque são essas coisas que trazem e geram no nosso coração mais humildade. São essas coisas que aí a gente vai partir para brigas sérias. Os meninos dizem: pastor, o senhor é tão longânimo, me chama para resolver. Eu vou resolver questões sérias, porque eu já superei essas coisas. Brigar por aquilo que vale a pena. Ficar brigando para quem vai ser a eleição do regente do coral, maestro não sei o quê. Para quê? Tem gente que se desgasta por isso, isso é uma bobeira. E o reino de Deus perde a sua real finalidade. Então a gente faz isso e fica impassível. E a gente arruma problema em qualquer lugar, onde for. No trabalho, no colégio, no condomínio. Que Mateus 20, versículo 2 e 13 diz assim: ele ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e o mandou-os para sua vinha. E aí no 13, mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça, amigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Não foi esse o acordo? Os homens dessa parábola, eles têm uma dificuldade de cumprir pacto. Os homens dessa parábola têm dificuldade de cumprir combinados, de cumprir regras. O tratado era salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. A gente aceita. Aí tá lá, aceitou. Ó, mas estou sabendo aí que fulano vai trabalhar menos que você, vai ganhar a mesma coisa. Olha, eu estou sabendo que, sabe aquele cara lá? Vai ficar 1 semana em casa, tu vai... Aí a gente tinha que ser sério. Tratei isso com ele. Eu vou lá pedir para falar da minha necessidade. Mas não vou usar o outro. Não vou dizer por que ele está pagando para o outro, mas isso não me cabe. Não é da minha competência. Eu vou tratar o que eu ajustei. Se o senhor puder me dar 1,5 denário, eu vou ficar muito feliz. Eu estou precisando. Conta de luz agora tem até bandeira vermelha. Está a crise. Mas porque eu preciso. Mas a gente gosta de fazer usando o outro. Ensine as pessoas a cumprirem acordos, a cumprir combinado, a cumprir regra. É 1 denário por dia, é isso que foi tratado, é isso que foi acordado entre nós. E nós temos uma facilidade de quebrar. A maior dificuldade das crianças é essa, de obedecer pacto, de obedecer acordo. Elas transgridem tanto com isso, de cumprir o que foi. E a gente às vezes se cansa, de educar cansa, que você se entrega, vai, faz o que você quiser.
Mas é quando você já está cansado e não aguenta mais, e ela fica lá. E às vezes fazemos combinados no início do ano e passaram-se 3 meses, já está tudo dilacerado, já está tudo fragmentado, não tem mais acordo nenhum, não tem mais pacto nenhum, está tudo desfeito. Filhos desrespeitam pactos porque os pais desrespeitam pactos. Porque os pais traem os acordos. E eu falo isso para mim, para qualquer pai que estiver me ouvindo. Os filhos erram porque os pais erram. Os filhos às vezes não estão na igreja porque os pais têm uma maneira equivocada. Lembrou-me bem, quarta-feira encontrei uma família na rua, me abraçaram, me beijaram, quase me pegaram no colo, e um filho de 16 anos. Meu filho, pastor Sérgio é uma bênção, tem que ir para a igreja dele, meu filho. Esse pastor, você tem que acompanhar ele, vai lá. Olha, a igreja está começando, você vai ser abençoado, meu filho. Aí ela frequenta outra igreja. O que o filho dela vai ler? Qual a leitura do filho? Tem alguma coisa errada. Ou ela foi muito política, ou minha mãe está maluca. Porque ela fala tão bem do pastor e vai para outra. Filhos estão seguindo o nosso exemplo. Aí o filho não vai para a igreja nenhuma. Porque não pode elogiar tanto, beijar tanto o pastor e não ir para a igreja dele. Famílias transgressoras de regras tendem a gerar filhos transgressores de regras. Pais que não cumprem regras dão um jeitinho, tende a ver isso no sofrimento dos filhos. Os filhos vão sofrer. Pessoas que não cumprem regras dão sempre um jeitinho para tentar resolver. E por vezes pais, eles aceitam quebrar as regras e com muita facilidade. Faço isso sempre, tenho medo de dizer, quero melhorar. Às vezes a minha esposa é mais dura comigo, mas a gente acaba errando. Mas eu faço e prego o sermão como se ele falar para mim também, e eu preciso crescer nesse sentido. Sabe o que o texto fala? O texto fala de padrão. Verso 15. Ou é mau o teu olho, é mau o teu olho porque eu sou bom. Fala de padrão. Vítimas tendem a exigir das pessoas um procedimento e um padrão. Sabe qual o padrão? O dela. As vítimas fazem isso. Elas querem um modelo, querem seguir, querem determinar. Mas a determinação é o que elas estão pensando. É conforme elas querem. Um exemplo. Só serve o que ela faz. Só é bom o que ela começa. Só fica lindo quando ela está na frente. E se é contrariado, ela sofre e faz os outros sofrerem também. E te escraviza ali, te perturba, porque você não aceitou o modelo dela, ela foi contrariada, ela começa a sofrer e ela começa a gerar sofrimento em você e nas pessoas que estão ao seu redor. E coloca-se então como dominada, como fraca. Você, os teus olhos são maus porque eu sou bom. Porque você quer o seu modelo, você quer a sua forma de administrar, você quer que eu pague mais a você, mas eu não vou fazer isso. Só ela sabe fazer as coisas e ela fica de como coitada. Mas na realidade é uma dominadora. E esse aqui está querendo dominar o patrão. O senhor não dá certo o que o senhor faz. E Jesus já logo adverte: meu filho, verso 15, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Não me é lícito fazer o que eu quiser? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Pergunte-se, será que você é um pouco assim? Será que eu não sou um pouco assim? Será que você que me ouve também não é um pouco assim? O padrão tem que ser o nosso. E se não for o nosso, eu mudo de igreja. E se não for o meu, só não muda de trabalho, sabe por quê? Porque mês que vem tem conta, mas se pudesse mudava também.
quarta palavra para a gente encerrar é mérito. E aí nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Eu vou fazer uma breve leitura do 8 também. Olha só que coisa interessante. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Cara, o que Jesus está dizendo? Chamou os últimos. Começou a pagar o primeiro salário. O que está gerando? Está criando uma expectativa. Opa! Está pagando eles primeiro, nós chegamos na frente, nós vamos receber mais. Está gerando expectativa. Está gerando algo bom. Vai ficar bom para o nosso lado. Está chamando os últimos. Talvez ele vai dar mais para a gente, mas ele não quer que os últimos fiquem sabendo. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Verso 10. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. É uma crítica também a quem se acha o detentor da criação da igreja. É uma crítica também à nação de Israel, que Jesus está fazendo, aos israelitas, aos judeus, que se acham donos de Deus. É aqueles que se acham donos da igreja. É aqueles que acham que se eles não estiverem, nada acontece. É essa nação de Israel que se acha a mais maravilhosa, a mais linda perante Deus. E Jesus está dizendo para eles que vocês se acham principal perante Deus, mas vocês não são. Alguns segmentos religiosos, algumas igrejas são assim. Até igrejas co-irmãs evangélicas se acham melhores do que as outras. Alguns chegaram primeiro e a bênção de Deus, aqui na Betânia, alguns chegaram primeiro e a bênção de Deus estava sobre eles. Alguns chegaram depois e a bênção de Deus permanece sobre eles. Alguns foram embora e a bênção de Deus permanecerá sobre eles. Alguns vão chegar e a bênção de Deus permanecerá sobre eles. Mas todos nós somos iguais. Tem privilégio, não tem ganhar mais do que o outro. Não existe isso. Fundadores de igreja têm a nossa admiração, pessoas que trabalham na igreja têm a nossa admiração, têm o nosso respeito, têm até o seu lugar na história, isso tem. Mas dizer que são mais abençoados do que os outros, não são. Então, em termos de mérito, não são mais importantes, não são mais lindos, somos todos iguais, os que chegaram primeiro e os que chegaram depois, os que vão chegar, somos todos iguais perante Deus, todos. Os da terceira hora, os da hora sexta, os da hora nona, os da hora 1/10, todos são iguais. Verso 15: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Nós não merecemos nada, não temos direito a nada. Não tem como reivindicar, dizer para Deus aquela oração: faz agora, eu determino. Não existe isso. Isso não acontece, porque nós não temos agenda de Deus, porque nós não determinamos nada para Deus, não trabalhamos o suficiente para exigir nada dele. Mas como um Pai amoroso que olha sobre nós e vai enviar pão no momento necessário, vai colocar vinho na nossa mesa, Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos abençoado de tudo que tem de melhor nessa terra. Deus é Senhor da vinha e o comportamento dele é igualitário. A justiça dele é para todos. Não importa o quanto tenha trabalhado, vai ganhar e vai receber a mesma graça, a mesma bondade, a mesma misericórdia, o mesmo amor.
Não importa o crime que tenha cometido, o amor e a graça de Deus permanecem sobre todos os homens e todas as mulheres. No reino de Deus ninguém é o primeiro, ninguém é o último, todos são iguais. O patrão não leva em consideração o mérito, mas leva em consideração a necessidade. A necessidade. O erro daqueles homens da parábola, sabe qual é? Achar que tudo estava no ambiente do mérito. E o nosso erro é achar que as bênçãos de Deus são provenientes pelo nosso mérito. E não é. Mas é pelo amor que Ele tem. Nós talvez seja esse também. E achar que temos mérito. Não temos. Um cântico antigo dizia o seguinte: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Deus não espera sucesso. Você acha que Deus espera sucesso? Deus está olhando para Betânia e fala assim: o sucesso da Betânia. Não. Deus está esperando obediência, fidelidade. Deus está olhando para o céu, do céu olhando para você, que vai passar no vestibular, vai passar naquele concurso público. Deus se alegra. Mas o que Ele espera mesmo é obediência e fidelidade à sua causa, ao Evangelho. Nós não somos melhores que ninguém. Agora é algo para puxar nossa orelha para encerrar. Nós não somos melhores do que ninguém. Talvez tenhamos tido mais oportunidade. Lembra o que está na parábola? Eles estavam desocupados, eles não tinham trabalho. Eles não tinham trabalho. Talvez nós, na nossa vida, estamos aqui usufruindo de algumas coisas porque tivemos mais oportunidade. Quem deu essa oportunidade foi Deus. Por isso eu falo com esse moço: vai estudar, meu filho, vai cair dentro, estuda a madrugada inteira, vai trabalhar firme e forte, porque você está tendo oportunidade. Não existe mais abençoado ou menos abençoado, existe aqueles que têm mais facilidade, mais acesso. Isso é uma questão sociológica. Por que os cultos na África são debaixo da árvore, com lata de tinta e com guitarra de corda, pedaço de pau, e eles estão felizes? Porque eles não têm oportunidade de estar num lugar como esse, que nós temos. Talvez, pensem nisso, nós tivemos mais oportunidade. Mas quanto ao denário, é o mesmo. Vamos orar. Você que me ouve pela TV Betânia, que Deus te abençoe. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração. Esteja nos assistindo sempre, porque o nosso objetivo é abençoar a sua vida. Fique de pé, vamos orar, por favor, se você puder. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça e que ela mostre para nós que realmente nós somos abençoados. Independentemente da hora que trabalhamos, a quantidade de tempo, Senhor, temos a Tua bênção sobre nós. E as oportunidades, elas nascem à medida que nós nos colocamos no caminho, nós vamos para as praças, e aí o Senhor aparece com um milagre para nós. Em nome de Jesus, abençoe o nosso trabalho, aposentadoria, Senhor. Abençoe todos os irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, todas as igrejas. Nós invocamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quem te respeitou e quem confiou em você, e a filha de Faraó confiou em Joquebede, e Joquebede agora vai confiá-la novamente o seu filho.